Você chegou a reparar como a representação de personagens femininas em séries mudou ao longo dos anos? Na nova temporada do hashtag Observatório Espelhos, mergulhamos nos bastidores da criação audiovisual brasileira para entender como roteiristas e diretores constroem seus universos ficcionais e utilizam essas narrativas para discutir temas relevantes para a sociedade. Neste episódio, o hashtag Observatório Espelhos recebe Renata Correia, autora de Rinsga Hits, cuja terceira temporada está indo ao ar atualmente na Rede Globo. A série aproveita a popularidade da música sertaneja como pano de fundo para discutir a inserção da mulher numa indústria ainda marcada por tradições e desigualdades. De sua passagem pela MTV Brasil até seus trabalhos atuais, ela falou sobre os desafios de escrever para a juventude e a importância da diversidade quando falamos sobre protagonismo feminino. Raíssa, você não precisa ficar doida desse jeito, não. Doida? Doida eu tava quando eu topei casar com você. Teu piqui ruído. Isso, nossa senhora. Eu sou de uma família de operários e trabalhadores que não tem a ver com a cultura, né? Fui a primeira geração da minha família a se interessar por esse tipo de ofício. Atribuo parte de ter conseguido me colocar profissionalmente, de ter conseguido produzir as minhas coisas de forma com que eu conseguisse me inserir no mercado de trabalho, numa confluência de, claro, de vontade, mas também política, né? Eu acho que quando a gente fala desse meio, do meio audiovisual, a gente não pode esquecer dessa dimensão, porque eu entrei na faculdade de cinema em 2002, né? Anteriormente, a gente vinha de uma história do audiovisual acidentada no Brasil, mas foram políticas consistentes, políticas públicas consistentes, a partir daquele período, né, como o Fundo Setorial do Audiovisual, como a existência da Secretaria do Audiovisual, o fomento ao desenvolvimento de histórias e a produção dessas histórias, a distribuição dessas histórias, que fez com que algumas pessoas conseguissem acessar esse mercado de trabalho, né? Porque mesmo que eu não estivesse entrando nesses editais, mesmo que eu não estivesse participando ativamente, porque eu era muito jovem, não tinha produtora, isso fez com que o mercado se aquecesse e fez com que novos atores entrassem no audiovisual ali. Acho que isso responde um pouco essa pergunta, assim, né? Tipo, eu passei por públicos diversos, eu passei por lugares diversos também, porque eu sinto que essa minha identidade de artista, escritora, roteirista, ela é vinculada a uma identidade de trabalhadora. Eu me identifico como uma trabalhadora da cultura, mais do que qualquer outra coisa. Eu também vejo a arte bastante como um serviço, assim, sabe? Eu acho... e mercado, e indústria. Então, também por isso eu passei por muitos formatos, né? Porque eu não podia me dar o luxo de escolher uma coisa só. Eu estava meio ao sabor ali do que o mercado me dava também, né? E que eu poderia pagar minhas contas e que eu poderia traçar uma carreira, né, mais sólida, né? Então, assim, na televisão eu comecei com humor, né? Na MTV, eu era produtora, trabalhava na produção. Antes de começar a escrever, que o funil da escrita ele é muito menor do que os outros funis do audiovisual. Acho que da direção um pouco também, assim, que são lugares considerados nobres, né, de destaque, né, o autor titular, o autor, o roteirista-chefe, no caso de séries de TV, né, e a direção, né, principalmente do audiovisual nas produtoras independentes, né, no cinema, nas séries, o papel do produtor executivo e do diretor né, super nobre, assim. Mas a escrita ainda tem um lugar no imaginário, né, da criação, da autonomia da criação muito grande. Um autor vai dialogar com a produtora, vai dialogar com os canais. Dentro dessas duas dimensões, a gente vai ter os executivos de desenvolvimento, que você vai dialogar com eles, responder notes. Então, não necessariamente para quem trabalha essa dimensão autoral é tão autoral assim, é uma coisa bem coletiva, né? Então, assim, a dimensão autoral, é lógico que tem a dimensão autoral, mas quanto maior é o orçamento, o alcance de um produto, essa dimensão autoral pode ser atravessada por essas coisas, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito da literatura, né? Eu gosto muito do teatro,
também por isso, porque é um lugar onde essa dimensão autoral ela é mais clássica, na ideia mais clássica de dimensão autoral, essa interferência de não ter grandes audiências, de não ter grandes orçamentos, faz com que a liberdade criativa seja maior, né? Eu acho que é isso, assim, acho que cada formato impõe mesmo uma diferença de como aquele produto final, texto, vai ser apresentado para o público. E me influenciou totalmente, assim. Primeiro que foi a minha primeira experiência numa TV, na produção de TV. O 15 Minutos, a gente gravava todos os programas da semana num dia só, né? Fazer todos os roteiros, eu fiz como redatora a terceira temporada, né? A primeira e a segunda temporada foram escritas pelo Tel Popovic. E a terceira temporada, eu entrei. Ele saiu, eu entrei. Mas influenciou muito, assim. Primeiro, por entender como funciona a TV, mesmo sendo em pequena escala, né? Depois eu trabalhei em lugares maiores, assim, mesmo sendo em pequena escala, de entender como aquilo funcionava, né? E aí foi muito importante na minha formação também entender esse balanço entre conexão com o público e risco, né? A MTV era um lugar onde você podia arriscar muito, né? Então, entender o impacto do que você faz nas pessoas, porque naquela época as pessoas iam para a porta da MTV, né? Elas iam para a porta, elas ficavam na porta da TV e falando, conversando com os VJs que elas gostavam. Alguns que eram mais obcecados sabiam quem escrevia, sabia quem dirigia. Então, assim, você vê ali em loco o impacto daquilo que você faz. Eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Então, mais ao longo da minha vida e que eu escrevi mais, eu fui envelhecendo e continuando a escrever para o público jovem. É um público que eu gosto muito de escrever. Eu gosto dessa ideia do amadurecimento, das experiências fundadoras da nossa personalidade, dos impactos que essas experiências têm na gente, desse desejo, né, da juventude que me interessa muito como autora, que é nunca subestimar as pessoas porque elas são mais jovens. Nunca subestimar a inteligência do público porque ele é mais jovem. Você tem que olhar o público de igual para igual, né? É um diálogo, um convite. Se esse convite for feito de maneira honesta e generosa, as pessoas do outro lado da tela vão aceitar esse convite, sabe? Por mais que mudem as modas, as tecnologias, as maneiras de se relacionar e todas essas questões que são do entorno de quem a gente a experiência de se tornar adulto, né? Ela sempre vai ser angustiante, ela sempre vai ser dolorosa, ela sempre vai ser intensa, ela vai ter essas características, né? Do aprender a navegar pelo mundo. Então, a MTV me deu isso porque eu não queria ser subestimada. Eu estava tendo minha primeira experiência como roteirista na TV, entendeu? Eu não queria ser subestimada. Eu queria que aquelas minhas palavras fossem ouvidas, né? E eu acho que é a mesma coisa. É você ter respeito por quem está do outro lado da tela. Desatola, bandida, entenda de uma vez, cê vale muito menos que a minha caranga 86. Em Range a construção do roteiro, a gente escreve já pensando em que momentos musicais relevantes vão estar dentro da narrativa e como eles nos ajudam estruturalmente a contar nessa história. No caso da Raíssa, especificamente, é aquilo que ela não consegue falar, ela é impulsiva, né? Ela tem essa característica de fazer primeiro e pensar depois, mas as coisas que são difíceis para ela consegue dizer através da música. Então, a gente, nessas 3 temporadas, é isso. A gente escreve o roteiro, a gente tem os momentos musicais, aí, coletivamente, na sala de roteiro, a gente faz uma reunião onde todo mundo dá ideia sobre a música, a gente traz referências do tipo de música sertaneja, porque a música sertaneja é muito diversa, né? O tipo de música sertaneja que a gente quer trazer, o tom emocional dessas músicas, e a gente faz um pequeno texto que vai para os nossos compositores, né? A gente tem uma empresa contratada que é uma casa de composição de verdade, de música sertaneja, onde eles escrevem as músicas, eles compõem as músicas. Às vezes vai de primeira, às vezes a gente pede para fazer alguns ajustes, mas é nessa conversa entre... às vezes a gente faz trechinhos, às vezes a gente dá título, né?
Aí eles pegam esse documento e entregam a música pronta pra gente, assim, uma guia, né? Uma guia com a letra, e a gente vai avaliando se é aquilo. E aí a gente faz algumas reuniões até chegar na versão final da música, que vai ser gravada pelos autores e que vai estar na série. Eu sou de uma família, principalmente pela parte da minha mãe, uma família de esquerda, né? Tem uma mãe que é funcionária pública do estado do Rio de Janeiro, ela foi filiada ao PDT muitos anos atrás, quando o PDT não era o que é hoje, vamos deixar assim. E eu, muito cedo, me filiei ao movimento estudantil. Inicialmente, tive uma educação marxista, né? Ali com meus 14, 15 anos. E depois de alguns anos me alinhei ao movimento feminista, ali para 2010, né? Estava na criação do Blogueiras Feministas, né? Que foi um dos primeiros movimentos online coletivos de mulheres para debater o feminismo aqui no Brasil, e que a gente lia muito, e a gente tinha encontros presenciais, e tal. Essa formação política marxista e feminista, ela me atravessa até hoje, assim. Eu não tenho como não ser essa pessoa, né? Teve um momento de dificuldade que as pessoas, os criadores, né, principalmente os criadores que viam a fumaça do feminismo, mas não sabiam onde estava vindo fogo, né? Que achavam que agora as personagens mulheres só podiam ser fortes e sem defeitos e sem ambiguidades morais, né? Isso é um veneno para a dramaturgia, né? Veneno para a história. Eu entendo que colocar as mulheres no centro das histórias, colocar as mulheres com subjetividade, protagonismo e a diversidade de quem somos, importante exatamente para isso, né? Para a gente entender que não existe um jeito certo de ser mulher, né? Um jeito correto, socialmente aceitável da gente estar no mundo. E para isso eu faço questão de construir personagens com ambiguidades, com defeitos, com falhas trágicas. Às vezes, nesse período mais tensionado, né, do debate feminista nas redes, assim, às vezes era difícil, né? Você pautar mais raiva, pautar mais ambiguidade moral, pautar mais defeito, né? Parecia que se a personagem feminina tivesse vulnerabilidade, ela não estava sendo feminista o suficiente, né? E isso nunca veio das feministas. A verdade é essa, entendeu? Veio de uma mudança cultural massiva mesmo, no olhar que a gente teve para as mulheres, e que teve esse tensionamento aí em diversos setores da sociedade, não só na dramaturgia. Mas sempre tem uma dimensão política, sim, sempre tem, para as mulheres que estão em tela. De se olhar essas personagens olhando as suas complexidades, olhando as suas subjetividades, e isso talvez ajude a olhar na vida real ficar mais sensível para as mulheres reais de carne e osso. A TV aberta nem sempre é uma escolha. Às vezes as pessoas têm apenas a TV aberta como lazer. Então, acho até desrespeitoso quando se tenta confrontar quem está dentro da sua casa, entendeu? Eu acho que a gente pode tensionar esses temas, mas como forma de reflexão, como convite, como muito mais. Eu me pareço com você. Eu sou tão, assim, experiências humanas que são retratadas no melodrama, elas são um laço, né, em comum que a gente tem. Dona de Mim, que é a novela da Rosane Schwartzman, com quem eu trabalhei em Vai na Fé, que foi uma novela também que eu acredito que é um marco da televisão brasileira. Dona de Mim, hoje, a gente tem uma protagonista negra, que é interpretada pela Clara Monetti, que é uma grande atriz, assim, e a gente tem ali o drama da perda gestacional tardia, e trouxe para o centro essa família negra de subúrbio liderada por uma mulher, entendeu? Mesmo quem... Você vê isso muito em rede social, mesmo quem fala assim, ai, que saco, agora tudo é racial, por que não colocou fulano ou fulana para protagonizar? Que diferença seria se fosse fulaninha fazendo? Geralmente sugerindo uma atriz branca para estar no lugar dela. Tipo, quando você coloca a experiência de dor universal, que é perder um filho, você está fazendo um convite.
Você está fazendo um convite e ter essa família nesse centro é você fazendo esse convite e falou assim, olha como somos mais parecidos do que diferentes. Todas as dimensões ali são políticas, né? As escolhas estéticas, a maneira como a história é contada, a história que escolheu ser contada, né? Então, assim, é um momento, apesar de a gente ter quedas na audiência, né, pela concorrência com os streamings e pelo modo diferente de se consumir teledramaturgia agora, eu sinto que é um momento muito rico para a nossa teledramaturgia, porque a gente está, de diversas maneiras, descolonizando o nosso imaginário, né? A gente está vendo um Brasil que se parece mais com a gente, né? Acho que é um momento de transformação mesmo. Eu acho que assim, a gente teve ali desde 2012 com esse marco de Avenida Brasil, e com pequenos avanços nas questões de gênero e raciais e de outras minorias políticas, e eu acho que a gente está num momento de inflexão importante, assim, sabe? Está num momento de inflexão importante onde a gente pode fazer uma teledramaturgia que pareça mais com esse Brasil, e isso é muito relevante, isso é muito importante.